Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano. Essa é a nossa aula de número 17, isso mesmo, o número sagrado, número 17. Bom, hoje finalmente, vamos chegar no assunto, né, principal aí dessa segunda parte da nossa disciplina, que é o conceito de calor. Isso, pronto. Calor. Agora sim vamos entender o que é o calor, né? E parar de falar errado. Bom, hoje especificamente vamos falar de calor e transferência de energia térmica, certo? Basicamente as duas coisas são sinônimos. Calor e energia térmica são sinônimos, certo? Então vamos começar do começo. Para a gente formalizar o conceito de calor, eu vou fazer alguns experimentos com vocês. Só que é um experimento mental, certo? Não vai precisar a gente fazer nada, é só pensar, ok? Então eu vou mostrar aqui duas situações para vocês. E aí, ao final dessa motivação, né, vamos formalizar o conceito de calor, certo? Então, ok. Imagine aí que você está na sua casa e você vai realizar um experimento. Experimento bem facinho. Imagine aí que você pegue um copo de suco geladinho e coloque perto de uma panela com água fervendo. Ok? Então, você tem um suco aqui, né? Esse suco aqui que eu acho que é de laranja. Você coloca esse suco geladinho, perto de uma água que está em cima do fogão, né? Com o fogo aceso e ela está fervendo. O que você espera que aconteça com o suco? E o que você espera que aconteça com a água, com a panela, né? Com a água fervendo? Essa é a nossa primeira motivação. Aí você pode pensar assim, né? Ah, mas professor, deixa de ser besta. Ó, se o suco está perto da panela e a panela está quente, o suco uma hora vai ficar quente também. O pensamento não está errado. O pensamento é esse. Só que por que isso acontece? Né? Por que o suco, quando está perto de uma panela com água fervendo, se você deixar lá para um determinado tempo, ele fica quente? Né? É uma boa pergunta. Certo? Então, vamos prosseguir. Depois a gente vai discutir o que está por trás disso, certo? Então, agora, imaginemos outra situação. Imagine que você tem uma fogueira e coloque debaixo dela um bloco de gelo. Você tem uma fogueira, que é a fogueirinha, e aí você coloca, né? Pega lá o gelo e coloca em cima da fogueira. Né? Após algum tempo, o que acontece com esse gelo? Ora, professor, outra pergunta besta é: se o gelo está debaixo da fogueira e a fogueira tá acesa, esse gelo vai derreter. Vai não? Vai, né? Mas aí a pergunta é a seguinte: por que esse gelo vai derreter? Ele está debaixo da fogueira. Por que ele derrete? Ele derrete porque ele derrete, né, professor? Ele derrete porque ele derrete. Não, na verdade, ele não derrete porque ele derrete. Né? Existe uma explicação por trás do derretimento do gelo quando ele está perto de um corpo mais quente. Assim como existe uma explicação para o congelamento da água quando está em ambientes frios, como por exemplo dentro da sua geladeira. Ok? Então, nesses dois casos, né, onde o suco ele fica quente perto de um objeto quente, né, e o gelo derrete perto de objetos quentes, por trás dessas duas situações, está o conceito de calor, tudo bem? Então, qual seria o conceito científico de calor que explicaria essas duas situações que nós acabamos de trabalhar, certo? Para a física, né, para a ciência, a energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes é denominada calor. Olha aí. A energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes é denominada calor. Então, gurizada, o calor ele não é temperatura. Ok?
O calor não é temperatura, não é a mesma coisa que temperatura. Lembrando que temperatura é o quê? Né? A gente já viu isso nas aulas passadas. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. No caso, gente, o calor ele nem é temperatura, nem é energia térmica. Nem é temperatura, nem é energia térmica. Mas o calor é a troca de energia térmica entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. Olha que bonito. O calor é a troca de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Tudo bem? Certo. Só que o calor ele tem uma regra que sempre vai acompanhar ele. O calor sempre se transfere espontaneamente. Espontaneamente quer dizer quando ele está livre, né? Ele flui de forma livre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ok? A energia térmica que vai ser transferida para um corpo, ele sempre vai seguir o sentido do corpo mais quente, que vai transferir energia para o corpo mais frio. Então, o calor ele tem uma direção. A direção do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tudo bem? O nome do processo de transferência de calor é chamado de troca de calor. E ocorre até o equilíbrio térmico, até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Então, o calor, né, para resumir aqui, o calor é transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que os dois estejam à mesma temperatura. Quando o equilíbrio é alcançado, ou seja, quando eles estiverem na mesma temperatura, acaba a troca de calor, certo? É por isso, senhores e senhoras, que quando eu coloco o suco lá perto da panela com água fervendo, o suco ele tende a perder temperatura. A temperatura dele cai. Por quê? Porque tem algum corpo que está dando energia térmica para ele, está transferindo energia térmica para ele, que é a panela com água fervendo. Professor, mas o que acontece não é que vai acabar o calor quando os dois estiverem na mesma temperatura? Às vezes o suco não vai estar na mesma temperatura da água, né? O suco nem vai chegar a borbulhar. Sabe por que isso acontece? Porque também existe um ambiente envolvido, né? Porque aquela panela com água fervendo, ela também está cedendo energia térmica para o ambiente. Assim como o suco também está cedendo energia térmica para o ambiente. Por isso que, nessas situações, o equilíbrio térmico ele não vai ser alcançado tão facilmente. Mas já tem uma diferença, né, do estado inicial, que é o suco geladinho, e do estado final, que é o suco já quente. Okay? E é basicamente isso que acontece sempre na nossa vida. Quando você deixa uma coisa, por exemplo, fora da geladeira, né, ela passou a noite toda na geladeira, você tira ela vai perdendo, né, ela vai descongelando e perdendo temperatura para o ambiente, né? Porque o ambiente vai ceder energia para ela aumentar de temperatura, certo? Vamos prosseguir então. Eu tenho aqui 3 exemplos, basicamente, dessa ideia de calor, certo? No primeiro, nós temos aqui uma situação que todo mundo já passou, que é colocar um alimento na geladeira, né? Tem um alimento que ele está fora da geladeira, que ele está com a temperatura ambiente, né? E ele é colocado na geladeira. O que vai acontecer com esse alimento, né? Esse alimento, você concorda que ele está mais quente que a geladeira, que o interior da geladeira, né? Então, como esse corpo está mais quente que o interior da geladeira, ele vai começar a passar, né? Transferir calor, ceder energia térmica, né? Trocar calor com o ambiente da geladeira. E aí, o que é que acontece? Ele vai começar a ceder calor e ele vai começar a perder temperatura, até que o alimento, né, esteja em equilíbrio com o interior da geladeira. Ok? A mesma coisa, gente, é nessa figura 2 aqui. Ó. Aqui nós temos uma mamadeira com algum líquido que está quente, e aí para esse líquido esfriar, nós colocamos ele dentro da água gelada. O que vai acontecer? Essa mamadeira que está numa temperatura alta, ela vai começar a baixar a temperatura porque ela está transferindo calor para a água gelada, para que a água
e a mamadeira estejam, né, na mesma temperatura no final do processo. Porque sempre é o objetivo que os dois corpos que estejam trocando calor terminem o processo com a mesma temperatura, né? Outro exemplo é o café, né? Por exemplo, quando a gente acaba de fazer o café, mas a gente não quer tomar o café porque o café está quente, né? Que pode queimar nossa boca, o que a gente faz? Colocamos o café, né, em cima da mesa e esperamos ele esfriar. E aí o que acontece é que o café vai esfriar sozinho, porque ele cede calor para o ambiente, já que ele está mais quente que o ambiente. E nesse processo, o ambiente recebe calor do café, e aí o ambiente ele tem a sua temperatura elevada, certo? Só que o calor recebido não é suficiente para aumentar a temperatura do ambiente, né, de maneira perceptível, porque o ambiente é muito maior, tem muito mais volume do que o copo de café, certo? Então, mesmo que o café ele ceda calor para o ambiente, para aumentar a temperatura do ambiente, isso não vai adiantar para aumentar a temperatura de uma forma extraordinária. Porque, como a gente sabe, o nosso ambiente, por exemplo, a nossa sala, é gigantesca em comparação ao café, certo? Então, só para a gente deixar claro, temperatura e calor. Temperatura, como a gente já falou na aula passada, é a medida de intensidade da agitação térmica das partículas de um determinado corpo. Temperatura é medida de agitação das partículas. O calor é o processo de transferência de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Ok? Temperatura é uma coisa, calor é uma coisa totalmente diferente. Só para a gente deixar claro aqui a diferença entre temperatura e calor, certo? Então, você pode tomar nota disso aí, porque isso aí é muito importante, ok? Bom, a nossa atividade de hoje é a terceira lista de exercício, né? Já estava na hora de a gente fazer uma listinha, já estamos na aula 17, e aí é a nossa terceira lista de exercício. São apenas 4 questõezinhas sobre o que a gente estudou até aqui, então vai ter energia térmica, temperatura, calor, né? Você já sabe como é que faz para entregar, WhatsApp ou e-mail, e aí, como o prof aqui não é vidente, você tem que colocar seu nome, certo? Então, gente, eu finalizo a aula por aqui, eu vejo vocês na próxima videoaula. Fui!